Fala galera, tudo bom? Meu nome é Rafael e sejam bem-vindos ao canal Calango Verde. Hoje eu tô em casa, aqui no fundo esse terráriozinho que logo logo vai sair vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar de um bichinho bem interessante que eu acabei pegando aqui, que eu resgatei e achei na minha escola. E aí eu vou estar soltando hoje, e aí eu vou aproveitar e gravar um vídeo pra vocês. E aí, que animal é esse, né, que eu falei pra vocês que eu tô? Nós vamos fazer a soltura hoje. Eu tô com dois bichinhos, na verdade, dessa mesma espécie. Que eles estão aqui, ó, nesse potinho. Enterradinhos. Então vamos aqui, ó, tentando achar. Aqui eles sabem se esconder muito bem. Epa! Olha ele aqui, ó. Uma cobrinha, gente. Uma cobra de duas cabeças. Epictia borapeliotes é o nome científico desse animalzinho aqui, ó. É a famosa cobra de duas cabeças, né? Uma das espécies, né? São vários tipos de cobra de duas cabeças. Aqui na região tem essa daqui. Tem também uma outra espécie que é parente dessa daqui. E tem um outro tipo de cobra de duas cabeças. Que não é uma cobra, né? Um tipo de outro réptil, que é uma anfisbena. Se eu achar, depois eu faço um vídeo aqui pro canal. Mas hoje nós vamos falar desse bichinho aqui, ó. É uma Epictia borapeliotes, uma espécie de cobra minúscula. Essa daqui ainda é um filhote, então ela não é tão grande. Mas mesmo assim, as adultas ainda ficam muito pequenininhas. São animais muito pequenininhos, uma espécie de cobrinha, ó. Muito interessante, que hoje a gente vai falar. Então bora simbora. Achei ela. As duas aqui. Essas cobrinhas, gente, quando a gente vai falar delas, eu acho muito interessante a gente falar hoje um pouquinho da taxonomia. Da taxonomia não, né? Da filogenia. Uma das teorias, né, de como as serpentes surgiram a partir dos lagartos é de que elas vieram de um grupo de lagartos que era fossorial, ou seja, as primeiras serpentes evoluíram para perder essas patinhas assim, para viver embaixo da terra. E esse é o caso desses animais, né? Elas são de um clado chamado de Sculenophidia, que é um grupo de serpentes que são todas assim, ó, com esses hábitos fossoriais, ou seja, ela vive enterrada. E ela tem, ó, esse corpo bem primitivo. Você vê que ela não tem uma cara de uma cobrinha mesmo, ela parece uma minhoquinha, ó. Que ela é bem primitiva, que faz bastante sentido, né? São duas teorias, né, para a evolução das serpentes. Uma é que elas evoluíram para o meio aquático e outra para esse meio fossorial. Mas assim, faz muito mais sentido esse do meio fossorial, ó, já que esses animaizinhos aqui, ó, os mais primitivos possíveis, ó, eles são fossoriais, né? Então faz muito sentido. Ó. Tanto que ela tem uma facilidade, você vê, muito grande, ó, de se enterrar. Se enterram facilmente essa espécie. O olhinho dela, eu vou tentar pegar aqui, ó. Mostrar pra vocês de pertinho. Vai ser difícil, mas vamos ver se a gente consegue. Mas vocês não estão vendo na imagem aí. Ela tem um olhinho muito pequenininho. Bem pequenininho o olhinho delas. Por quê? Porque como elas são fossoriais, ou seja, elas vivem enterradas, elas não vão precisar de ter um olho muito desenvolvido, porque elas só vão ver aí preto, né? Então o olhinho delas só conseguem ver o que é claro e o que é escuro, basicamente. Elas não têm uma noção muito bem de imagem, então elas são praticamente cegas. Em compensação, elas têm a linguinha delas, que é onde ela consegue sentir aí a presença, né, das coisas ao seu redor. Aqui eu acho que é até a outra. E elas são muito miudinhas. Aqui, gente, para vocês verem a comparação, né? O tamanho que elas são. Essas daqui são duas filhotinhas, mas olha o tamanho de uma adulta. Essa daqui, infelizmente, tá morta, que eu achei. Ela já tá sequinha já, ó. É só a escama mesmo, aqui. E ó, como ela é pequenininha. Isso aqui é um adulto, ó. Elas chegam... Eu acho que não tem nem 10 centímetros, né? Um bichinho desse. Então elas são bem miudinhas mesmo. Elas são aí do grupo das menores cobras do mundo. Elas são da família Leptotyphlopidae. Essa família, ela abriga vários gêneros, né? Tem Trilépida, esse daqui, né? Epictia, Leptotyphlops. São todas dessa família.
Mas dentro do clado também, Scolenophilia tem outras famílias aí que abrigam outros gêneros, como o Amerotíflops, que também é famoso. Só que esse gênero, o Amerotíflops, ele é bem raro aqui na região. Acredito que em todo o Brasil, né, eles são bem raros. Mas essa espécie aqui, ela é muito comum mesmo. A cobrinha mais fácil que tem da gente encontrar, a gente acha em todo ano, na época de chuva, época seca. Porque geralmente, né, é mais comum a gente achar cobras na época de chuva. Mas essa daqui, ela também aparece na época seca, também com muita facilidade. É um bichinho muito comum e incrivelmente muito pouco conhecido, né? São pouquíssimos os estudos sobre ela. O que tem seria mais sobre a distribuição e também sobre a taxonomia. E aí a distribuição delas, elas ocorrem basicamente em todo o Nordeste. Elas ocorrem no Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. Só não tem delas no Maranhão. Eu acho que é o único estado que não tem a ocorrência delas. Mas de resto, elas ocorrem em basicamente todos os estados daqui do Nordeste brasileiro. Ela é muito comumzinha mesmo de achar. Elas eram do gênero Leptotyphlops, mas atualmente é do gênero Epictia. Então, ó, elas têm esse corpinho roliço que ajuda, e lisinho, que ajuda ela a entrar, né, nas superfícies aí na terra. E ela, ó, o engraçado é que, diferente da maioria das cobras, que se alimentam de vertebrados, né, de anfíbios, de lagartos, essa daqui não. Elas se alimentam de invertebrados. Na verdade, todo esse grupo, né, Scolenophilia, eles se alimentam de invertebrados, como cupins e formigas, é a principal base de alimentação dela. Tanto que é muito comum a gente achar essa espécie em formigueiros. A gente vê muito, né? Às vezes a gente passa num formigueiro assim e você vê uma bichinha dessa correndo assim no formigueiro. Que elas se alimentam de formigas, mas tem muito pouca informação sobre a alimentação desses animais, né? No geral, a gente vê isso das formigas porque que elas se alimentam principalmente de formigas e cupins com base no habitat dela e com estudos de outras escolenofídeas, né? De outras serpentes parentes dela. Mas sobre ela em si tem pouquíssimos estudos, mas como a gente vê que elas vivem muito próximos a formigueiros e o grupo em si dos esculenofídeos se alimentarem de invertebrados, a gente sabe que elas também se alimentam de cupins e de formigas. Mas olha que interessante, ela tem essa cor prata e escura, com as listrinhas pretas e o reflexo dela no sol. Na câmera não vai dar pra ver, mas ela tem um reflexo meio que de uma listra verde, assim, umas listrinhas um pouco esverdeadas no sol. Mas é apenas um reflexo mesmo. Mas a base dela é esse prata aqui escuro. E aí a cabeça dela tem essa mancha amarelo, quase que neon, né? Na câmera tá parecendo bem esverdeado. Ela é um amarelo aí esverdeado, quase que neon. E na ponta do rabo também. Vou tentar mostrar pra vocês também, ó. Ela tem na ponta da cauda essa cor amarela, bem bonitinha. E ela tem um espinho. Ela tem uma escama modificada na ponta da cauda que parece um espinho. Aí ela fica botando pressão, ó, aí, pra fingir que tá picando. Mas na verdade é só uma escama modificada, não tem como ela inocular a peçonha. Mas ela fica batendo aí, ó. Pra gente pensar que é um ferrão, né? Um espinho. Mas ela é bem interessante, ó. Mas elas são serpentes aí inofensivas, né? Vale lembrar. Vendo um bichinho desse, não mate, né? Muita gente acaba, devido a serem muito comuns essas cobras, quando elas aparecem, é muito comum que o pessoal mate, né? Um bichinho desse, pensa que tem veneno, né? De que cobra de duas cabeças tem muito veneno. Mas elas são animais totalmente inofensivos, né? Tanto que, assim, elas nem tem como elas terem veneno. Ela é um grupo muito basal, né? De cobrinhas, então elas não têm nenhum tipo de veneno. Elas são áglifas, elas não têm nenhum tipo de dente inoculador. Vocês não estão vendo aí na imagem, ela tem a boquinha bem diferente da maioria das cobras, que é justamente uma adaptação também para esse estilo de vida fossorial.
Então, são animais muito interessantes, que são pouco estudados, né? Tanto os hábitos dela, se ela é diurna, né? Se ela come de dia, de noite, como ela vive, né? A gente não tem muita informação sobre isso, mas é muito provável que para esse animal aqui tanto faz ser de dia quanto faz ser de noite, porque como elas vivem debaixo da terra, isso não importa muito, né? Embaixo da terra sempre está escuro. Tanto que o olho dela, ela mal consegue enxergar, né? Ela só consegue distinguir o que é claro e o que é escuro. Mas olha que top. Elas são ovíparas, né? Ou seja, elas botam ovos. Porém, não se sabe muita coisa sobre a reprodução desses animais. Porque, assim, mal sabem sobre a alimentação, né, desse bicho. A gente só sabe que ele come cupim e formiga. Então, o que dirá a reprodução, né? Tem pouquíssimos dados sobre isso, mas deve ser provavelmente aí a reprodução, assim como outras espécies da região. Ou seja, eles devem com certeza se reproduzir na época de chuva, né? E eles são ovíparos, né? Na verdade, sobre a Borapeliotes em si, essa espécie, não tem muita coisa. Mas se a gente for olhar em outras espécies que também são escolenofídeos, elas costumam ser ovíparas, né? Então, provavelmente, esse bichinho aqui bota ovo. E deve ser a reprodução na época de chuva, né? Assim como a maioria das espécies. Pelo menos isso é o que a gente pode inferir, né? Mas não é nada registrado cientificamente ainda. Em geral é isso, gente, que a gente pode falar aí sobre a ecologia desses animais, ó. São bichinhos muito bonitinhos, fofinhos aí, ó. Que infelizmente muita gente mata por falta de conhecimento. Mas são bichinhos, ó, que não fazem mal algum. Eles se alimentam só de formigas aí, não tem nenhum tipo de veneno. Então é isso, no geral tem poucas informações sobre eles, mas eu tentei passar o máximo possível dos meus conhecimentos sobre essa espécie aí. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Compartilhe o vídeo aí com outras pessoas para elas conhecerem a esses bichinhos e não matarem esse animalzinho que é tão importante na natureza. E é isso, né? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo. E é isso, ativa o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Tchau!